Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos reunidos aqui nesta classe de novos membros, pela graça de Deus, nesta tarde de domingo, um domingo especial, não é? Iniciamos aqui a comemoração da Semana Santa, domingo de Ramos, um domingo que o Senhor é saudado com tanta alegria em Jerusalém, é recebido como Senhor, como Rei de Israel, e o Senhor nos chama aqui nesta tarde para a nossa 7ª aula. Nós estamos iniciando hoje o estudo do Credo Apostólico, muito interessante, e nós vamos aprender muitas coisas olhando para o Credo Apostólico. Vamos orar para iniciar aqui a nossa reunião? Pai, em nome de Jesus, te damos graças por tua graça, Senhor, por se fazer presente em espírito aqui. Nós estamos reunidos no nome do teu Filho, ó Deus. Que o teu Espírito possa nos instruir nesta hora, a partir da tua palavra. Que o Senhor tome o coração e a atenção de cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui nesta tarde, para que possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, o Rei eterno, o Rei de Israel, o cabeça da igreja, aquele que se entregou na cruz para a nossa redenção. Ó Senhor, ajuda-nos a termos mais comunhão com o teu Filho, por meio da meditação em tua palavra, no poder do teu Espírito Santo. Fala conosco nesta tarde, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então essa é a nossa 7ª aula e, como eu disse, nós vamos iniciar o estudo do Credo Apostólico. Vamos lá? Olha lá, Credo Apostólico. Nós iniciamos, antes disso, não é, a memorização do 10º mandamento. Vocês lembram lá de Êxodo capítulo 20? Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás, né? Nada do teu próximo. Tem a ver com a cobiça, que a gente viu que tem a ver com o coração, com os amores do nosso coração, não é? E agora então vamos entrar aqui para algumas doutrinas mais específicas da Escritura, né? Estudamos os 10 mandamentos, o resumo da lei de Deus, e agora vamos ver algumas doutrinas que são fundamentais na fé cristã. E logo de início, a gente pode dizer aí, olhando, né, para o Credo Apostólico, que lá nos primeiros séculos, quando nasceu a igreja cristã, para alguém se filiar à igreja, você precisava concordar com as doutrinas cristãs, aquilo que os apóstolos haviam ensinado, não é? Eles já haviam morrido e agora havia os pais apostólicos, que eram os discípulos dos apóstolos. Eles continuavam a ensinar a doutrina apostólica. E as pessoas, para se filiarem à igreja, ali no momento do batismo, da profissão de fé, elas tinham que confessar algumas doutrinas, justamente aquelas que depois, nós vamos ver, durante o desenvolvimento dos primeiros séculos, acabou sendo condensada nesse documento, que foi chamado de o Credo Apostólico. Primeiro havia esse antigo credo romano, e depois ele desenvolveu, ele ganhou corpo, novas doutrinas vieram, e ele passou a ser conhecido como um credo apostólico. Credo vem da palavra latim creio. Creio no quê? Naquilo que os apóstolos de Jesus Cristo ensinaram à igreja, e que está resumido neste documento, que foi chamado de Credo Apostólico. E qual é o Credo Apostólico? Olha lá, está aí. Nós temos o costume de lê-lo em todo o sacramento da ceia do Senhor. Vamos ler? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Logo de cara, perceba que tem 3 vezes declarado creio. E as 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso já revela muito sobre a estrutura trinitária deste credo apostólico, que é a estrutura de toda a igreja. A gente sabe que o Pai, o Filho e o Espírito estão ativamente envolvidos na salvação do seu povo, na reunião de pecadores na igreja de Cristo.
Portanto, é claro que o credo, olhando para a Escritura, só poderia condensar a Trindade bendita atuando aqui, cada um com um papel bem definido aqui, mas cooperando conjuntamente para a salvação. Então vamos começar a analisar devagar. Primeiro, essa estrutura, de maneira muito simples, né, irmãos? A gente tem livros escritos só sobre o credo. Tem um livro de um pastor dessa grossura, analisando o credo. Nós vamos analisar de maneira simples, mas suficiente para te dar tranquilidade e segurança de que o que está aqui está nas Escrituras. É doutrina bíblica e vai nos conduzir a Cristo. Então olha só, o que é um credo? É um resumo, uma síntese de ensinos bíblicos, de doutrinas cristãs, e que são aceitas pelos cristãos. É uma profissão, uma confissão de fé em algumas doutrinas bíblicas, porque a palavra credo, como eu disse, vem do latim e significa eu creio. É uma confiança, então, uma declaração perene, sempre presente em Deus, por meio destas doutrinas. É por isso que nós lemos no momento do sacramento o credo apostólico. É uma forma pela qual o Espírito Santo está trabalhando a nossa fé, o nosso coração, a nossa confissão de fé. E como eu disse, ele é organizado em torno da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O primeiro bloco lá das afirmações diz respeito ao Pai como Criador, aquele que arquitetou todo o plano de salvação. O segundo bloco, parágrafo, vai falar da pessoa do Filho como Redentor, como aquele que garantiu que o plano de salvação do Pai não falharia. Ele é o garantidor. Ele vem executar a vontade, o plano de redenção do Pai. E o terceiro bloco fala do Espírito Santo, como aquele que aplica o plano de redenção do Pai, garantido pelo sangue do Filho, ao coração do eleito. Então alguém só pode dizer Jesus é meu Senhor, porque o Espírito Santo está aplicando esse plano redentivo no coração dessa pessoa. Ele é o santificador. Os teólogos gostam de dizer que o Espírito Santo é o agente executivo da Trindade, é o que executa. O Pai arquitetou o plano, o Filho vem e consuma o plano, o Espírito Santo opera no coração, ele aplica a obra de redenção ao coração. Como é que se divide esse credo? Em 3 partes, então. A primeira trata de Deus Pai e da nossa criação. A segunda de Deus Filho e da nossa salvação. A terceira de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. É a pergunta 24 do Catecismo de Heidelberg. Lembra? Aquele catecismo que ali no século XVI foi distribuído entre as igrejas para orientar os novos convertidos na fé reformada. Eles olharam para a Escritura e eles viram isso, não é? Que a Escritura fala de Deus Pai na criação, Deus Filho na salvação, Deus Espírito Santo na santificação. Então o credo tinha que seguir essa estrutura, uma estrutura trinitária. Agora eu trouxe um slide aí, que eu inseri. Tá vendo? Slide não presente no material original. Eu achei importante trazer isso aqui, para explicar para você como foi criado o credo apostólico. Como é que ele se desenvolveu? É importante, porque isso é histórico, meus irmãos. O credo sedimenta o trabalho de Deus na história da igreja, por meio do seu Espírito Santo. Isso não nasceu de uma hora para outra. Isso foi sendo desenvolvido ao longo dos primeiros séculos. Foi ganhando corpo, até que chegou a um termo final, lá pelo 6º século depois de Cristo. Então, olha, primeiro, no século II depois de Cristo, então de 100 a 200 depois de Cristo, havia pequenos credos, pequenas confissões de fé, que eram chamados de símbolos batismais. Então, quando alguém queria ser admitido à igreja, ele tinha que conhecer isso aqui. Isso aqui refletia a doutrina bíblica que ele queria abraçar. Na hora do batismo, na hora da profissão de fé, era perguntado a ele, como vai ser perguntado para os senhores no dia daqueles que forem batizar e dos que forem só fazer a sua profissão de fé. Vai ser perguntado isso aqui, por exemplo: olha, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo como a Santíssima e Eterna Trindade?
Você crê no Filho como unigênito de Deus? Você crê no Espírito Santo como santificador? Eram pequenos símbolos batismais, pequenas confissões de fé, mas ainda em aperfeiçoamento. Veja, nós estávamos ali no segundo século, tudo muito recente. Os apóstolos haviam morrido, havia muita conturbação, muitas heresias, e houve a necessidade disso aqui. Aí o que aconteceu? Mais adiante, durante os séculos 3 e 4, aconteceram grandes concílios da igreja. Concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia, reuniões da igreja, principalmente no quarto século, para definir, para debater temas, por exemplo, do ser de Deus, da pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Não é? Ele é 100% homem e 100% Deus. Irmãos, nem sempre isso aí foi fácil. Isso foi alvo de muito debate na história da igreja. Muitas pessoas negavam a natureza divina, exaltando o homem. Outras faziam o inverso, exaltavam a natureza divina e negavam o homem, como os gnósticos, que diziam que Jesus não havia se encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ele parecia humano. É o docetismo, uma seita. O nome é docetismo. Docetismo vem de doquer. Doquer no grego significa parece. Então muitas pessoas diziam: rapaz, Jesus parecia humano. Negavam a encarnação do verbo de Deus. E por aí vai. Então isso foi sendo desenvolvido para combater heresias. Isso visava buscar a unidade da doutrina cristã. Veja, sempre foi uma preocupação da igreja trazer a doutrina pregada por Cristo e os apóstolos, sempre, para combater a heresia, para trazer unidade da igreja e da fé, para trazer unidade do corpo de Cristo, instruindo novos convertidos na fé cristã a respeito, como eu disse, da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da obra do Espírito Santo. Por exemplo, uma briga muito grande também, que lá no concílio de Cartago, não me lembro agora, no 6º século, isso que foi definido, quem envia o Espírito Santo? Ele vem por si mesmo, porque ele é Deus, na essência. O Pai envia, o Filho envia, eles precisam enviar juntos. Como que é isso? Aí, lá no 6º século, houve a decisão da igreja, olhando para a Escritura, de que quem derrama o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Os dois, eles enviam o Espírito Santo. Cláusula filioque é o nome disso. Cláusula filioque. O que é a cláusula filioque? Que foi incluída nos credos da igreja cristã lá no 6º século. É justamente isso. A igreja chegou à conclusão de que, olhando para a Bíblia, o Espírito Santo ele vem, ele procede do Pai e do Filho. Mas isso foi uma luta. A gente não faz ideia. A gente vê hoje o credo bonitinho, formadinho, doutrinas já condensadas, a gente não sabe quanto sangue rolou na história para que isso chegasse aqui. Então, até o 4º século, a igreja foi desenvolvendo o credo. E entre os séculos V e VII, acredita-se então que o credo chegou nesta forma final. Era usado nas igrejas lá do Ocidente, capitaneada por Roma naqueles dias. Inclusive, primeiro Papa da história, um Papa que tinha sede lá em Roma. Então eles lá entenderam que o credo final tinha esse documento, quando olharam para as Escrituras, e a igreja cristã de forma geral entendeu assim também. Mas isso lá entre o 5º e o 7º séculos. Se a gente fizer uma média, de 500 a 600, mais ou menos, de 500 a 700, ali por ali, foi que foi definido o formato final do credo apostólico. O credo foi se desenvolvendo, ganhando corpo no decorrer dos séculos. Então você já percebeu o seguinte: o credo foi escrito pelos apóstolos? Já estavam todos mortos. João foi o último a morrer na ilha de Pátimo, lá pelo ano 90 depois de Cristo, não é? 1º século. Então, o conteúdo do credo resume o ensino apostólico, mas ele não foi escrito pelos apóstolos. Se você sair por aí e perguntar para 10 pessoas que frequentam a igreja, pergunta para 10 pessoas que frequentam a igreja, escuta, o credo foi escrito pelos apóstolos? Você pode ter certeza, de 7 a 8,
Eles vão dizer, foi escrito pelos apóstolos. Se você estudar a história, você vai ver como que ele podia ter sido escrito na sua forma final, se ela terminou lá no século 6, e eles morreram todos no primeiro século. Eles condensam a doutrina apostólica, que é a doutrina bíblica, não é? A Bíblia o que é? Nada mais, nada menos do que livros, o Novo Testamento, que foram escritos por apóstolos, por servos de Deus, consagrados, chamados, inspirados pelo Senhor. Agora vamos pensar no confronto do credo com a Bíblia, porque isso também é importante. Talvez você conheça igrejas que abominam o credo apostólico. Eles vão dizer assim, vocês são idólatras porque vocês têm o credo apostólico. Gente, não é nada disso. Veja bem, o credo apostólico não possui autoridade maior do que a Bíblia. Vamos firmar isso aí? Quem é a nossa regra de fé e prática? Palavra inspirada de Deus. É a Bíblia, essa palavra. O credo é um resumo das principais doutrinas da Bíblia. Então preste atenção, nossa única regra de fé e prática não é o credo, não é o que João Calvino falou. Outros dizem, vocês são discípulos de João Calvino. Nada disso, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Calvino foi um homem que Deus usou no passado, iluminou a mente dele, para ele entender doutrinas e guiar a igreja. Mas nunca, ninguém buscou Calvino para ser salvo. Misericórdia, é um homem pecador como eu e você. Todas as ideias e tradições humanas, mesmo as mais excelentes, têm que se sujeitar à Sagrada Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, autoritativa e suficiente. Então, a gente não desconsidera a tradição, não. A fé bíblica ela é histórica e, portanto, ela faz parte da tradição. Olha alguns textos que tem aqui no material. Olha como a própria Bíblia não desconsidera a tradição, o que Deus fez no passado na vida das pessoas. Olha esses textos, irmãos. Página 34. Salmo 66, 3. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Você está vendo aqui o salmista considerando a atuação poderosa de Deus na história do povo? Aqui a história está sendo considerada, o que Deus fez para que ele dissesse isso. Olha o Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Está vendo? Uma geração instruindo a próxima geração a respeito da história do povo de Deus, da ação poderosa de Deus na vida do povo. E a gente pode continuar aqui. Se você continuar os textos, você vai ver sempre a mesma coisa. Nós não desconsideramos a história, o mover de Deus na vida das pessoas. Olha, é muito bonito isso, não é? Uma pessoa de repente que ainda não é cristã, olhar para um parente seu que está sendo trabalhado pelo poder de Deus e poder dizer assim, olha o que Deus está fazendo na vida de fulano, olha como está acertando a vida dele. Ele era um homem mulherengo, ele era um homem que desprezava a família, saía do trabalho, em vez de ir para a família, ele ia para o boteco com os amigos. Ele era um homem que vivia falando palavras feias. Gente, esse homem mudou da água para o vinho. É a ação de Deus na vida dele. Olha que coisa bonita. A gente tem que considerar a história na vida das pessoas. Deus age assim. Olha lá, a história divinamente conduzida, claro que produz uma herança cultural. A geração que virá da transformação dessa pessoa será diferente. Terá essa marca agora. Por isso que Deus, a pedagogia de Deus é essa. Quando Deus aparece lá em Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, olha só o que a gente lê. Lembrei desse texto, né? O Shema do judeu. Olha só. Deuteronômio capítulo 6. O que todo judeu deveria fazer na sua casa? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O que é que Moisés está instruindo o povo a fazer com aquilo que eles conhecem de Deus? Produzir uma história santa, promover uma tradição que perdure naquela família, naquela casa,
de pessoas que conhecem a Deus, que têm vida com Deus. Então a gente pode dizer que as novas gerações são elos de uma corrente abençoada e não unidades autônomas. Para você ter uma corrente, você precisa juntar os elos, né? Os elos separados não servem para nada. Então, olha como é importante o agir de Deus na história. Ao rompermos radicalmente com o passado, com o que Deus fez, nos isolamos e demonstramos infantilidade, semelhante à do filho que diz que nada tem a aprender com seu pai. Como que não? Você viu Deuteronômio 6? Esse menino vai aprender os caminhos do Senhor com o pai, que vai trazer a história da vida dele, que o pai dele, que é o avô desse menino, deu a ele. Então, nós valorizamos a história. É orgulho achar que o Espírito Santo se faz presente somente nas igrejas contrárias à tradição, à história. Meus irmãos, tem lugares assim que desprezam tudo aquilo que Deus fez na vida do povo no passado. Desprezam inclusive a Escritura. Em muitos lugares o Antigo Testamento é desconsiderado. Eles dizem, não, isso aí Deus agiu lá no Israel, no Velho, antes de Cristo, não tem nada a ver com a minha vida hoje. Está ignorando a história, está ignorando todos os feitos poderosos de Deus na vida das pessoas. A negação de toda e qualquer tradição é um contrassenso. Por quê? Ora, toda nova igreja, quando ela se estabelece, o que ela começa a fazer no local? Ela começa a escrever uma história, uma tradição, uma forma de governo, uma forma de ensino, uma liturgia de culto. Nós estamos escrevendo aqui uma tradição, uma história, de modo que, se alguém chegar aqui daqui a pouco e eu não estiver mais aqui, vocês estão familiarizados já com determinada história e tradição. Não é que não pode mudar, pode, mas veja, já havia sido implantada uma cultura. Aqui a gente, nessa igreja, a palavra é pregada. Vocês vão dizer assim, o senhor veio para cá e o senhor está dando 10 minutos de palavra e 40 minutos de louvor. Não, aqui nessa igreja, o local central é da palavra de Deus. É assim que a gente crê que o Espírito Santo atua, e nós temos visto vidas serem mudadas por meio da pregação da palavra. Uma história, uma tradição. Então é um contrassenso você lutar contra isso. A nossa vida é feita disso. Olha o teu trabalho, você tem a tua história, a tua tradição, todo dia no teu trabalho, que você implementa, está funcionando. Então qual é o ponto aqui? A Bíblia, ela está acima da tradição, mas esta última tem o seu valor. Então, para amadurecermos, temos de olhar para as Escrituras e para a sua condução na história do povo de Deus. Por que isso aqui é importante? Porque tem algumas igrejas em que a tradição da igreja tem o mesmo valor da Bíblia. Existem igrejas que a tradição, ela é inspirada, a gente pode dizer assim. Tudo que a igreja vem fazendo desde o primeiro século, hoje tem o mesmo valor da palavra de Deus. É por isso que muitas coisas em determinadas igrejas não têm base bíblica, e eles não são vistos como hereges. Por quê? Porque eles estão laborando na base da tradição. Eles dizem, nossos pais no passado agiam assim, então nós continuamos agindo assim, mesmo que não tenha base na Escritura. É porque tem igrejas que têm a Bíblia e a tradição como fonte de autoridade. Nós não cremos assim. Nós cremos que a fonte de autoridade é a palavra de Deus. Toda a tradição tem que estar debaixo dessa palavra. Então nós não sentimos vergonha de sermos chamados de tradicionais, desde que a tradição não supere a Escritura. A tradição esteja sujeita à palavra de Deus. A vontade de Deus se manifesta de modo concreto através de homens que Ele usa para a sua glória, dentro do processo histórico. Claro, nós não vivemos num vácuo. Os fatos, os eventos, eles acontecem no palco da história humana. Gente, é impressionante. Quem nega a tradição parece que está vivendo num vácuo existencial, como se pudesse se desprender de todas as coisas aqui. Não, isso faz parte da nossa vida. A história que modela a tradição é governada pela divina providência. Nós cremos. Veja, quando o salmista pode dizer lá, olha para os poderosos feitos de Deus. Deus realizou esses feitos na história para que o seu povo olhasse e considerasse esses feitos e visse quem Ele é, o poder dele.
Então Deus dirige a história, Deus dirige a tradição da igreja. Dentro dessa história é que surgiu o credo apostólico, um sumário fiel dos principais ensinos das Escrituras. Vocês viram como foi se desenvolvendo? Por isso que eu trouxe aquele slide. Primeiro século, depois do terceiro ao quarto, segundo século, ainda muito embrionário, depois do terceiro ao quarto, grandes concílios da igreja acrescentaram coisas a ele, e depois do quinto ao sétimo ele foi finalizado. Foi se desenvolvendo, a história da igreja foi construindo isso, esse legado que chega até a mim e a você hoje. E qual a função do credo apostólico? Depois da morte dos apóstolos, a igreja precisou formalizar crenças e procedimentos. Então foram escritas regras de fé que culminaram no credo apostólico. É tudo isso que a gente está falando. Primeiro, aqueles símbolos batismais, lembra? Pequenas confissões rudimentares de fé, que foi se desenvolvendo até chegar no credo apostólico. E um servo de Deus que eu gosto muito, reverendo Hermes Maia Pereira Costa, pastor reformado presbiteriano, professor do seminário em São Paulo, ele diz assim, os credos, esse aqui é o que tem um livro dessa grossura, só sobre o credo. Os credos não pretendem ser uma exposição exaustiva da fé, claro que não. Antes, consistem numa declaração dos pontos considerados essenciais. Serviam como ensino proposicional a respeito da fé cristã, ao mesmo tempo em que combatiam ênfases ou ensinamentos, heresias, por exemplo. Os candidatos à profissão de fé estudavam a doutrina a fim de que pudessem declarar publicamente sua fé de forma responsável, de forma responsiva. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando algumas doutrinas para que você, de maneira responsável, possa professar sua fé. E aqui eu trouxe outro slide não presente no material original, para esclarecer ainda mais. Olha aí, os credos, então, eles têm uma aplicação pedagógica, apologética e confessional. Que sentido? Pedagógica, instruir sobre as doutrinas cristãs. Foi necessário. A igreja estava nascendo, havia muita confusão, era preciso instrução da palavra de Deus. Pedagogia, instrução. Mas não só, era preciso combater as heresias que surgiam. Então, uma função apologética. A apologética é uma disciplina no seminário que é a defesa da fé. Você vai aprender a defender a fé usando a palavra de Deus. O credo servia para isso também. E, de maneira confessional, servia de profissão de fé cristã. Para batismo, profissão de fé, para instruir novos convertidos também. 3 funções aí, pedagógica, apologética, confessional. Ele existe para isso ainda hoje. Se você entende bem o credo, você consegue responder para muita gente, muita coisa. Nós vamos ver isso aqui aí. Em sua profissão de fé, você responderá perguntas relacionadas à afirmação contida no credo. E aí vem uma questão, que a gente está chamando aqui de o impasse do estudo anterior. Qual que é o impasse? Bom, no estudo anterior sobre os mandamentos, como é que nós terminamos? Nós terminamos dizendo assim, gente, Deus nos deu os seus mandamentos, não deu? Ok. Mas por conta do pecado, nós não conseguimos cumprir os mandamentos. Então, por eles, nós somos obrigados a reconhecer a nossa total, completa impossibilidade de agradar a Deus através de nossas boas obras. Então, nós estamos perdidos diante de nossas obras, olhando para os mandamentos. Pois bem, os ensinos contidos no credo apostólico, eles vão nos revelar como o próprio Deus resolveu este problema em Cristo. Deus enviou Cristo, É a segunda porção do credo, para fazer diante dele aquilo que nós não conseguimos fazer. Então o credo vem também trazer, essa solução desse impasse diante da lei de Deus, nos mostrando Cristo por nós. O edifício do cristianismo é construído sobre esta solução divina, então, de Deus. Agora vamos pensar um pouco no credo apostólico como dogma. Olha só, dogma, irmãos, é uma doutrina firme, consistente, inabalável na Escritura. O credo, ele é considerado um dos dogmas da igreja. Por quê? Em si mesmo ele é um dogma? Não, mas no que ele contém. Ele não é um resumo das principais doutrinas bíblicas?
Dogmas são crenças que estão no coração do cristianismo, são doutrinas fundamentais da fé cristã. O credo, ele traz dogmas, doutrinas sobre a pessoa de Deus, do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ele é um dogma, não em si, mas pelo conteúdo dele, que traz doutrinas fundamentais da fé cristã. E vocês vão ver que isso aqui é importante. Olha só, um dogma, ele é diferente de uma doutrina denominacional, que pertence a uma determinada denominação religiosa, ou de um ensino indiferente. Ele é contrário a isso. Vamos entender isso aqui, ó. Olha lá, tá pequeno, né? Mas eu vou explicar para vocês, ó. Tem os três aí, ó: dogma, doutrina denominacional e ensino indiferente, ou adiáfora, é outro nome. Olha como é importante entender isso aqui. O que é um dogma? Que o credo contém crença fundamental do cristianismo. Esses dogmas, eles foram sistematizados, organizados até o século V e são aceitos por toda a cristandade. Eles estão condensados, por exemplo, no credo. E por que isso é importante? Porque a negação de um dogma implica negação do cristianismo. Você não pode negar um dogma, uma doutrina, uma crença fundamental da Bíblia, que está refletida no credo, ou que o credo reflete, e se dizer cristão. Então, por exemplo, outro dia eu encontrei um rapaz que é de determinada religião. Ele não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Cristo, ó, é joia para ele, mas não salva ele com o seu sangue na cruz. E eu disse para ele: olha, você precisa ser chamado de cristão, rapaz, de discípulo de Jesus. Ele ficou bravo. Ele falou: não, eu sou cristão. Aí eu pensei na hora: como assim? Você é cristão, mas está negando uma crença fundamental da Escritura? Que a salvação é somente pela graça mediante a fé em Cristo. Ele nega isso. Então veja, ele não é cristão, ele não sabe disso, porque ele está negando uma doutrina fundamental, um dogma. Outra coisa, quem nega o nascimento virginal de Cristo, tem muita gente que não crê nisso, naquele milagre. A ressurreição física de Cristo, os docéticos que eu expliquei agora há pouco, não criam nisso. Eles diziam: Jesus parece humano. Ora, se ele parece humano, por que ele vai ressuscitar fisicamente? Se ele não tinha nem corpo físico. O apóstolo João combate isso. A pessoa divina de Cristo, 100% homem, 100% Deus, duas naturezas em uma pessoa só. Isso é um mistério, mas esse era Jesus. Ainda é, com o corpo glorificado agora no céu. Então, quem nega essas doutrinas fundamentais não é cristão, ok? Agora, doutrina denominacional é diferente. Por quê? Porque você pode negá-la e continuar sendo crente. Porque a doutrina denominacional, ela é uma crença de uma denominação. É o que defende a identidade, a tradição de uma denominação. Então a negação dela te impede de fazer parte daquela denominação, mas você continua sendo cristão em outra denominação. Olha um exemplo aí. Tem igrejas que batizam só por imersão. É assim, tem que mergulhar. Tchum. Se você não mergulhar, você não participa daquela denominação. Ok, eu vou para uma outra igreja e vou participar do batismo por aspersão. Tudo bem, você vai participar como cristão dessa igreja. Entendeu? Nessa doutrina denominacional, você não participa daquela denominação, mas você continua sendo cristão. É uma doutrina interna daquela igreja. Entendeu isso? Por exemplo, batismo de crianças. Muitas igrejas não batizam crianças. Outras igrejas batizam crianças. Muito bem, se você vai para uma igreja que não batiza criança e você quer batizar os seus filhos, você não pode fazer parte daquela igreja. Mas você vai para uma outra igreja que batiza criança. Eu não vou entrar nesse tema agora, nós vamos ter aula sobre isso, tá? Mas você vai para uma outra igreja que batiza criança. Ok, você vai batizar as crianças. Você vai continuar sendo cristão. Você só não pode fazer parte daquela igreja, porque você não concorda com isso. E o último, o ensino indiferente ou adiáfora. O que é isso? Bom, o nome já diz. Formulação, interpretação ou opinião teológica individual. Não tem nada a ver com as doutrinas fundamentais da fé.
também não vão te tirar de determinada denominação, é um ponto de vista, uma interpretação. Por exemplo, qual é a interpretação lá de Daniel 9, das 70 semanas? Isso aí é uma loucura na teologia. Daniel capítulo 9 fala de 70 semanas, até tudo se consumar. O que é isso? Se você tem uma interpretação, o Ismael tem outra, a Celi tem outra, a Mariana tem outra, e eu tenho outra, irmãos, nós podemos conviver aqui nessa igreja como irmãos em Cristo, a despeito desse entendimento, entendeu? Isso não vai afetar nós sermos reconhecidos como cristãos, ou nós participarmos todos juntos aqui da mesma denominação. Isso não vai afetar. Eu pensei num outro exemplo, lá de Apocalipse 20, as doutrinas mileniais, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Afinal de contas, o que é o milênio? Quando é que ele começa? Ele já começou? Ele vai começar? Cristo vai voltar para ele começar? Como é que é isso? São as doutrinas mileniais. Nós podemos ser irmãos em Cristo nessa igreja, pensando diferente sobre as doutrinas mileniais. Entendeu? É lindo isso, né? Não tem problema. São pontos periféricos. Isso não afeta a nossa comunhão com Cristo. Não são dogmas centrais da fé cristã, irmãos. Eu creio lá no céu, vai ter pré-milenista, amilenista e pós-milenista. Esse povo vai estar tudo no céu, porque eles caminharam confiados em Jesus Cristo para a sua salvação. Só em Jesus. Eles vão ser salvos por Jesus, a despeito de pontos de vista. Por que é importante isso aqui? Porque às vezes a gente fica brigando nesse tipo de ponto aqui, pontos periféricos da fé, e ficamos batendo boca com as pessoas e querendo convencê-las de algo que não é fundamental. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Vocês estão sendo instruídos agora. Então, negar o credo apostólico significa declarar-se não cristão. Por quê? O que o credo contém? Dogma, doutrina denominacional ou ensino indiferente? Dogma, as doutrinas fundamentais da fé cristã. Portanto, negar o credo é negar a Bíblia, irmãos. Entenda uma coisa, não pelo credo em si, mas pelo conteúdo do credo, que traz dogmas, doutrinas fundamentais sobre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Está se negando dogmas ou doutrinas fundamentais da fé cristã? Eu inseri também isso aí. Está se negando dogmas ou doutrinas fundamentais da fé cristã quando você nega o credo. Olha que perigo, irmãos. Quantas pessoas, às vezes até bem intencionadas, mas debaixo de um preconceito, talvez do catolicismo romano, né? Eu confesso que quando cheguei na igreja reformada, o primeiro culto foi falar do credo apostólico, eu assustei, porque na missa, toda a missa eles falam aquilo, mas como mecânico, ninguém entende nada daquilo que eles estão falando, é algo mecânico, ninguém nunca explicou o que é, as partes do credo, as doutrinas, ninguém explicou sobre dogma, e a primeira tendência minha foi, nossa, eu não quero isso aqui não, isso aqui eu vi lá no catolicismo romano. O credo não pertence à igreja católica apostólica romana, ele é fruto lá, de evolução desde os primeiros séculos da igreja cristã. É um documento confessional da fé cristã, da Bíblia. A igreja católica se apoderou, e de maneira muito boa, e colocou na sua liturgia. Mas qual foi o problema? O problema de todo católico romano, né? Você pega um negócio e transforma no quê? Transforma num ídolo. E tem gente que, se for dormir sem rezar o credo apostólico, não está abençoado por Deus. O que você fez? Você transformou o credo num ídolo. Você transformou uma reza num ídolo. É a reza que te salva, é o credo que te salva, é a prática daquilo e não Jesus que ele anuncia. Ficou clara a diferença? Você vê? Não tem problema nenhum a gente ler o credo apostólico aqui. É uma profissão de fé nossa. Nós não confiamos nele, no sentido de, e se eu não ler? Então agora, no sacramento, pastor, nós tivemos a ceia. O senhor esqueceu o credo, hein, pastor? Vamos fazer de novo a ceia. Não, irmão, nada disso. Ok? Vamos fazer algumas atividades? Circule ou pinte de uma cor diferente, na nuvem de palavras e frases, aquelas relacionadas ao credo apostólico. O que vocês acham, hein? Vamos lá? Como? Dogma, trindade. O que mais? Tradição cristã, Pôncio Pilatos, eu creio, o que mais? Lá no início, o credo tem a ver com as doutrinas básicas da fé?
Cristianismo. O que mais? O credo é o quê? Um documento da igreja. Pronto, está lá, ó. Cristianismo, documento da igreja, dogma, trindade, tradição cristã, eu creio e Pôncio Pilatos. Muito bem. Para a vida cristã, se esforce para memorizar o credo apostólico. Eu guardei, porque toda missa, não é? A gente guarda, mas guarda como de maneira mecânica, né? Eu nunca entendi o que eu falava. Não? Você nunca tinha visto? Olha que coisa, é lindo, irmãos. O credo apostólico é lindo. Vocês vão ver quanta coisa da Bíblia nós vamos estudar nele. Sim. Quando fala lá, creio na Santa Igreja Universal. Opa, do Reino de Deus? Não tem nada a ver. É a igreja invisível, selada com o Espírito Santo. Nós vamos entender isso lá. Muito legal, viu? Tem muita coisa boa ali. Ok, vamos orar para concluir? Ó Pai, nós te damos graças por essa hora, Senhor. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui de meditação em Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa calar todo o preconceito de nosso coração. Que o Senhor possa esclarecer nossas dúvidas, Senhor, e nos firmar em Tua Palavra, por meio de tudo aquilo que chegar às nossas mãos, neste momento, por meio deste documento de fé da Tua Igreja, o credo, Senhor, apostólico. Usa esse instrumento, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, para nos conduzir à Escritura, às doutrinas básicas da nossa fé, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Prepara-nos logo mais para o culto de adoração a Ti, Senhor. Abençoa e consagra a Tua igreja, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.